Ruas abertas, ruas de lazer ou simplesmente um espaço para aproveitar o ambiente público com atividades de lazer. O programa Ruas Abertas foi criado em 2015 com o objetivo de incentivar a ocupação de diversas vias da cidade por ciclistas e pedestres, principalmente aos domingos e feriados. A ideia central é devolver esses espaços para que todos possam aproveitá-los e ocupá-los da maneira que desejarem. Ruas abertas, você fecha aquela determinada rua para a utilização da população, né, seja a pé, seja de bicicleta, ou seja, você interrompe o fluxo dos carros naquela rua e fica aberta para a população. No caso aqui, nós temos esses dois lugares, né, na Avenida Paulista, desde 2016, deu muito certo, funciona muito bem. A única alteração que eu fiz para cá, eu mudei, acho que era das 8, eu pus às 9, porque das 8 às 9 não tinha frequência, não precisava estar nesse horário, e você empenha toda uma estrutura, né? Então, como funciona? As ruas abertas se interrompe, as linhas de ônibus são desviadas, o CET fecha todos os acessos à Avenida Paulista, e aqui também na Galvão Bueno, América de Campos, né, Rua dos Aflitos, aqui na Liberdade, e fica só para as pessoas. Então, tem toda uma estrutura por trás. Então, essa estrutura estava sendo um pouco utilizada das 8 às 9, né, a rua é a estrutura é muito grande. Então, a gente padronizou aqui das 9 às 16. E pretendemos fazer outras ruas abertas. O que é importante aí nas ruas abertas, né? As pessoas conseguem aproveitar o espaço público. Eu fui muito tempo da segurança pública. Para você ter segurança, você precisa ter movimento. As pessoas precisam se apropriar do espaço público, que é o que acontece na Paulista e na Liberdade. Isso vai acontecer em outras ruas, é uma questão de tempo, tá? Então, ela deu muito certo. Não é que ela não funciona em outros locais, ela ainda não foi implantada em outros locais. Você tem um outro programa, que são as ruas de lazer, que você tem em vários locais da cidade, pela Secretaria de Esportes, mas ruas abertas, esse conceito vai ser expandido. Tá? Então, só para entender aí que ela é um programa exitoso, né? Não existe, assim, não está funcionando, não está implantado em outro lugar e não está funcionando. Eles não estão implantados em outro lugar. 29 ruas faziam parte do programa lá no início, e tinha a intenção de expandi-lo para as 32 subprefeituras de São Paulo. O sucesso e a continuidade do programa Ruas Abertas depende fortemente da mobilização da sociedade civil. O Poder Executivo precisa compreender a proposta urbanística para, a partir disso, trabalhar de maneira adequada em todas as ruas. Afinal, cada rua possui as suas particularidades e é importante entender o processo de implementação. Primeiro, o estudo técnico, união com os principais atores, depois tem audiências públicas com a comunidade e depois tem uma consulta pública lançada na internet, né? Vencendo essas etapas, o programa é instalado normalmente por 3 a 6 meses em uma fase provisória, aí se avalia o resultado e implanta definitivamente, aí sim, em alguns lugares, com intervenção física na via. No caso da Paulista, não precisou intervenção física, na Liberdade vai precisar. Então, na Paulista foi só o fechamento dos acessos. Então, é dessa forma que o programa se implanta na cidade. E a ideia é implantar em vias, principalmente aquelas que são muito pouco usadas nos finais de semana, e elas podem se tornar um espaço de lazer para a comunidade. Uma outra opção é o programa Ruas de Lazer, conhecido por ser mais inclusivo ao abranger diversas regiões da cidade. O funcionamento é simples. Quando uma comunidade ou um grupo de moradores deseja que uma rua seja fechada para o uso da população, um pedido formal é enviado à Secretaria Municipal de Esportes, que realiza a análise e encaminha a solicitação à subprefeitura local. É um pouco diferente, né? As ruas de lazer, elas são promovidas aí pela Secretaria de Esporte, e nesse caso se investe bastante, se faz ativação naquelas ruas de lazer para ficar fechado para a comunidade, e também, mas funciona praticamente da mesma forma. Com a diferença é que de ruas abertas aqui você pega ruas centrais e põe toda uma estrutura maior de fechar aquela avenida ou aquela rua para isso. Então, o programa é um pouquinho maior. A rua de lazer, normalmente, você pega em ruas que são fáceis de você interditar
a passagem, né, dos veículos. Normalmente é uma rua sem saída, normalmente é uma rua de muito pouco movimento num bairro, assim, elas normalmente são espaços bem pequenos, onde você faz uma ativação, faz um show, põe lá, coloca equipamentos para as crianças, é mais voltado para um público bem pequeno. Normalmente são trechos pequenos de via ou ruas sem saídas que se faz a rua de lazer, que não atrapalham o bairro e também servem para a população sair. É fantástico, não tenha dúvida nenhuma. Até eu acho que tem um contraste interessante aí, porque antes das ruas abertas, você tinha as ruas de lazer, que elas surgiram nos anos 90, e que tem muitas ainda cadastradas, mas não sei quantas delas funcionam, e que as ruas de lazer, elas funcionam no sentido contrário. É sempre a população da rua que vai e pede para a prefeitura para autorizar que elas façam isso. Então, o que elas fazem aos finais de semana? Elas são autorizadas a fechar o trânsito dessa rua, e aí é muito voltada para a recreação das crianças. Então, para que usem ali para as crianças brincarem na rua. Então, ela do jeito como ela funcionava, ela sempre foi muito de baixo para cima, né? Então, de acordo com o que a população demandava. Então, era só uma autorização da prefeitura para que as pessoas bloqueassem o trânsito por conta. E aí, em alguns casos, tinha até apoio com aqueles cavaletes e tal, que ficava sob a guarda da população. Então, quando as ruas de lazer, as ruas abertas, elas foram feitas no sentido contrário, então, eu acho que já era uma indicação, assim, de que poderia trazer problemas, porque sem você ter as pessoas mobilizadas para ocupar o espaço, isso é o ingrediente principal, né? As pessoas que ocupam o espaço é o ingrediente principal dessas políticas. Nos bairros periféricos tem muito esse potencial e tem uma questão aí que eu acho que é muito crucial, que é o de incentivar as pessoas a usarem as ruas dos seus bairros como lazer, né? Porque, enfim, como é que eu vou dizer? O transporte, o transporte público, ele já é caro, né? Ele já não cabe no orçamento de muitas pessoas. Então, tem muitas pessoas que deixam de se locomover pela cidade para a atividade de lazer, porque o preço da tarifa é muito caro, né? Então, a iniciativa de tarifa zero aos domingos, por exemplo, um dos objetivos dela é estimular as pessoas a se locomover de transporte público aos finais de semana para motivos que não sejam de trabalho, né? Porque o domingo é um dia de descanso para uma grande parcela da população. E claro, né, para quem trabalha também consegue trabalhar sem pagar tarifa de ônibus nesse dia. Então, quando você amplia as opções de lazer dentro dos bairros, está beneficiando diretamente essas pessoas que não têm dinheiro para se locomover para o lazer, né, aos finais de semana. Então, é uma possibilidade a mais, principalmente para famílias que têm crianças, né, de poder desfrutar de lazer com baixíssimo custo, né, porque se ela está próxima de casa, ou ela está a um ônibus de distância, mas é um ônibus que vai levar meia hora e não vai levar 2 horas, né, já faz muita diferença para as pessoas, e porque, enfim, também para as pessoas recuperarem o prazer de estarem nos seus bairros, né? Porque, né, principalmente se você mora em um bairro periférico, você tem que se deslocar. Para ir para o trabalho 2 horas, para voltar 2 horas, né? 2 horas e meia. Enfim, então o seu bairro, ele vira um fardo para você, né? Ele vira um lugar que é difícil você olhar com o mesmo prazer, enfim, porque você passa a semana inteira tendo que sair dele e ir muito longe para conseguir trabalhar, para conseguir estudar, para conseguir, enfim, acessar alguns serviços. Mas se dentro do seu bairro você tem a possibilidade de ter um lazer de qualidade, com baixo custo, né, ou com custo praticamente zero, é um jeito de você olhar, né, de outra maneira para o seu bairro, com um prazer que é tirado, né, durante a semana, principalmente para a classe trabalhadora que é obrigada, enfim, a se deslocar muito, ou muitas vezes o contrário, né, às vezes as pessoas, elas justamente não conseguem acessar a oportunidade de trabalho e estudo, justamente porque o preço da tarifa do transporte é tão caro que elas não conseguem fazer esse deslocamento e ficam, entre aspas, presas nos seus bairros. Então, isso acaba também sendo uma outra forma de
né, se desconectar do seu bairro, porque, enfim, você não consegue sair dele. Mas se você consegue olhar para ele e falar, putz, mas eu tenho uma opção de lazer muito legal aqui no meu bairro, enfim, a sua relação com o lugar onde você mora é outra, né? As ruas são liberadas para atividades artísticas, culturais e esportivas, independentemente das condições climáticas. Essa iniciativa permite uma maior ocupação dos espaços públicos por parte da sociedade, promovendo o lazer e o sentimento de pertencimento da cidade de São Paulo. É bom também para os comerciantes. Quando você deixa a Paulista aberta, todos aqueles restaurantes, bares, shoppings, eles permanecem abertos. E na São João isso também é necessário. Hoje você tem muitos comércios na Avenida São João que eles fecham no final de semana. Poderiam estar abertos, poderia estar gerando mais emprego, gerando mais renda, né? Lembrando aí que, na minha leitura, um melhor plano de saúde econômico, social, se chama emprego. Então, tudo que a gente puder fomentar para gerar emprego e renda deve ser feito. E o programa Ruas Abertas também fomenta isso, porque permite que os restaurantes, né, do entorno daquela via, seja Paulista, seja Liberdade, seja São João, ou onde for implantada, também o comércio ganhe com isso também. Então, a ideia é uma solução de ganho para todos. Eu acredito que a Paulista tem que continuar sendo aberta sempre, que virou uma praia dos paulistanos, né? Em determinados bairros, eu acho que seria legal você fechar a rua para virar uma rua de lazer. O pessoal jogar bola, jogar vôlei, fazer o que quiser nas ruas. Eu acho importante ter rua de lazer, tá? É óbvio que no bairro não vai virar uma Paulista, mas pelo menos você vai ter um espaço onde a pessoa vai poder se divertir, vai poder praticar um esporte, você vai levar as crianças para poder se divertir, curtir, andar de bicicleta, de skate, do que seja, sem ter problemas de veículos. Então eu acho que toda a periferia deveria ter rua fechada para o lazer da população do bairro.